Quantas mulheres você conhece que estão cercadas de pessoas e que ainda assim se sentem sozinhas? Nos últimos meses, eu tenho percebido algumas mulheres do meu convívio pessoal que se queixaram em algum momento de se sentirem muito sozinhas, e isso me fez observar um pouco mais a solidão das mulheres ao meu redor com um pouco mais de atenção, porque eu quis entender de onde vinha esse sentimento de solidão, por que elas se sentiam tão sozinhas, e eu quis entender como as mulheres, mesmo estando cercadas de outras pessoas, ainda se sentem sozinhas. Então eu comecei observando as mulheres da minha família, e eu vi essas mulheres dizendo que se sentiam muito sozinhas. Na verdade, eu não via só essas mulheres se sentindo sozinhas, eu via essas mulheres sendo sozinhas. Eu não só ouvia, eu via na prática isso. Eu via a minha mãe passando muito tempo no quarto, no telefone. Eu via a minha sogra muito atarefada com coisas de trabalho. Por exemplo, elas não saíam para encontrar amigas, elas não saíam para dar uma volta. Então, assim, essas coisas, sabe? Nenhuma delas tem isso. É tudo sobre casa e trabalho, casa e trabalho. Aí eu fui um pouco mais além e comecei a pensar, tá, as mães que eu conheço ao meu redor têm essa rotina, mas e as mães dessas mães? E aí eu percebo que essas mães dessas mães são ainda mais isoladas do que as mães. São mulheres idosas que ficam enfurnadas em casa, que não saem, ou então saem, mas saem para fazer compras, tipo de mercado, de farmácia, essas coisas, sabe? Depois que eu analisei essas mulheres maduras, eu pensei, bom, se as avós estão assim, se as mães estão assim, e as filhas dessas pessoas? E comecei a olhar para as pessoas da minha idade também. E reparei que a gente está seguindo o mesmo caminho. Que a gente também tem muito isso de cuidar da casa, cuidar dos nossos afazeres e às vezes não sair tanto. E a gente está na idade, né, popularmente falando, que a gente sai mais, que a gente encontra os amigos, que a gente vai na balada, que, enfim, a gente bate perna por aí. E mesmo assim eu vejo como as mulheres também da minha idade dizem se sentir muito sozinhas. Então eu comecei a prestar ainda mais atenção. Eu vi mulheres que são esposas, que são mães, emocionalmente sozinhas para lidar com as coisas. Mães que não conversam com outras mulheres da mesma idade e que quando elas conversam sobre problemas, sobre alguma coisa que está afligindo elas conversam com as filhas sobre isso. Filhas essas que muitas vezes são adolescentes ainda. Então compartilham as dificuldades da casa, alguns problemas do casamento, coisas pessoais que elas conversariam com mulheres da mesma idade que elas, né? Com uma menina adolescente, às vezes de 13, às vezes de 16 anos. E expondo uma pessoa mais nova, uma menina, a problemas de adultos, a coisas de adultos, a coisas que ela ainda não entende, mas inserindo ela nisso muito cedo. E eu falo meninas porque eu não vi nenhuma mãe falando sobre problemas de família, problemas familiares, enfim, desabafando com filhos. Óbvio, se tiver só filhas meninas, vai conversar com ou uma das duas, que vai ser, no caso, sempre a mais velha, ou se for um casal, vai conversar sempre com a menina, e se for um casal de meninos, eu já não sei. Talvez converse com os meninos porque não tem uma menina, mas se tiver uma menina, a mãe sempre vai conversar com a menina. E se tiver mais de uma menina, vai conversar sempre com a mais velha. Então eu percebi que havia um padrão se repetindo nisso. Tanto das avós com as mães, quanto das mães com as filhas. Então eu olhei para as pessoas maduras e depois eu olhei para as outras pessoas da minha idade, eu olhei para mim e eu percebi que a nossa solidão não é algo individual. É algo que se perpetua pelas gerações, que é meio que ensinado. E foi isso que me fez criar uma pesquisa, porque não bastava só eu observar, eu olhar as outras pessoas e tirar as minhas próprias conclusões. Eu quis ouvir as outras pessoas.
Então eu fiz um Google Forms e compartilhei ele no meu Instagram e no meu WhatsApp. Mas como eu tenho pouca rede de amigos, eu obtive poucos resultados. Eu fiz um Google Forms com algumas perguntas sobre a solidão. Tentei levantar todos os temas que fossem relevantes. Então, o meu computador entrou em suspender e me deixou no escuro. Então eu perguntei para elas a idade, se eram mães, se moravam com alguém, se já moravam sozinhas, a rotina, sobre os fatores sociais, sobre a questão de inseguranças, ansiedade, enfim, o lado mais emocional. E quis perguntar para elas por que elas se sentiam sozinhas, quando elas se sentiam sozinhas. E eu obtive alguns resultados que eu quero compartilhar com vocês antes da gente prosseguir. Eu acho muito importante eu começar falando que eu obtive 10 respostas. Então tenham isso em mente na porcentagem de 100%, onde 10% equivale a uma mulher, tá bom? Vou trazer as informações principais aqui desse meu Forms para vocês. Metade dessas mulheres que responderam a pesquisa namoram e a outra metade são mulheres solteiras. 50% delas sentem impacto sobre maternidade em suas vidas, tanto seja por serem mães ou seja pela pressão de se tornarem mães. Eu não sei vocês, mas quando eu estava crescendo, nos meus 16 até os meus 18 anos, eu ouvia muito da minha mãe que ela queria muito ter um neto. Dessas 10 mulheres, 66,6% dessas mulheres dizem sentir em algum momento pressão em se tornarem mães. E 60% dessas mulheres que responderam a pesquisa são mulheres de 22 a 25 anos. Apenas 10% delas mal se sentem sozinhas. Elas se sentem sozinhas, mas raramente, com menos frequência do que as demais. E 80% delas se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de outras pessoas. Eu perguntei a elas o que contribui para a sensação de solidão. E elas me responderam: não ter conexão com quem vive. A maioria das meninas que responderam moram ainda com os pais. Seja com um dos pais, né, pais divorciados, sejam com pais casados. E aqui nós temos o não ter conexão com quem vive, seja irmão, seja pais, não tem aquela conexão. Não ter dinheiro para sair e nem amigos, né? Porque quando a gente vê as pessoas saindo para poder comemorar, ou enfim, para ter algum evento social, elas vão a bares, elas vão a shows, elas vão em museus, elas vão em cinemas. Então as pessoas que não têm condição de dinheiro para sair, elas sentem essa dificuldade em conseguir ir para algum lugar com alguém sem ter dinheiro. Tem uma resposta que eu vou trazer aqui, eu vou abrir até um parênteses, porque eu copiei e colei a resposta da pessoa, porque não tinha como resumir isso. A urgência de ter uma rede de apoio potencializa o medo de adoecer se eu permanecer sozinha. A pessoa está precisando tanto de um apoio, de amizades, que ela tem ainda mais medo de ficar sozinha, porque ela tem medo de que a solidão dela a afete e a deixe doente, emocionalmente falando, ou mentalmente falando. Entre outras respostas sobre o que contribui para a sensação de solidão, algumas pessoas responderam traumas, silêncio e pensamentos. Às vezes a pessoa mora sozinha, ou às vezes ela está numa casa com familiares e ainda assim fica isolada, fica sozinha, então isso contribui para o sentimento, para a sensação de solidão. Insegurança e nervosismo social. Quando está na faculdade ou rodeada de pessoas, se sente sozinha, talvez por não sentir que pertence àquele lugar. Ou em momentos difíceis, quando está passando por um momento difícil, sente-se sozinha. Essas foram as principais respostas, e por mais que eu traga aqui essas respostas como se fosse uma resposta de cada uma, eu estou levantando o principal ponto das respostas. Então, em uma dessas, a pessoa respondeu insegurança e nervosismo social. Mas mais para frente da pesquisa, eu vi que não era só essa pessoa que sentia isso. Todas as mulheres que responderam meu formulário disseram que a autoestima impacta suas vidas sociais. 80% delas
responderam aparência e personalidade, e 60%, se não me engano, responderam medo de rejeição. 100% dessas mulheres deixaram de fazer algo por insegurança e sentem dificuldade em manter amizades. Eu lembro de uma vez que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar, eu gosto muito de jogos, e teve um evento na minha cidade, eu queria muito ir. Eu passei, assim, semanas pensando em ir nesse evento, que era um evento de jogos, né? Então, assim, eles levavam um monte de coisa de jogo mesmo, sabe? Tipo assim, eles levaram consoles, computadores, e consoles, assim, dos mais novos até os mais antigos. Então, tinha muito jogo antigo, tinha muito jogo atual. E tinha arco e flecha, tinha jogo de mesa, RPG. E tinha até jogo, assim, de realidade virtual, que você colocava um VR, e tinha os controles e tudo. E eu tava tão animada pra ir. E quando chegou no dia, eu fiquei tão insegura de ir que eu quase não fui. Eu fiquei tão insegura porque eu ia estar exposta, eu ia estar num ambiente que eu nunca fui, eu ia estar cercada de muitas e muitas pessoas, porque era um evento que enchia muito. E por mais que eu quisesse muito ir, a insegurança comigo mesma quase não me fez ir. Eu fui porque eu fui muito incentivada pra ir, e eu tomei calmante. Se eu não tivesse pessoas me motivando a ir numa coisa que eu gosto, eu não teria ido. Eu teria deixado de viver uma experiência que foi muito legal pra mim, por causa de uma insegurança minha. Toda mulher já se sentiu insegura ao ponto de deixar de fazer uma coisa que quer fazer ou que gosta de fazer por insegurança. Fatores sociais que influenciam essas mulheres se sentirem sozinhas ou terem receio em socializar. Padrão estético, por sentirem que não se encaixam a padrões de beleza, pressão social e classe social. E elas sentem que transtornos emocionais também dificultam muito. O que a pesquisa me mostrou? As mulheres sentem dificuldade em criar e manter vínculos, tanto pelas rotinas atarefadas que elas têm de estudar, de trabalhar, de estudar e trabalhar, de estudar, trabalhar e cuidar da casa, quanto de insegurança, por não conseguirem se sentir seguras para começar uma amizade. Mostrou que as mulheres sentem muito medo de serem julgadas pelas outras mulheres, pela sociedade. E quando eu falo medo de serem julgadas, eu não estou falando só de atos, eu estou falando no medo de ser julgada no geral, de serem excluídas por não serem bonitas, de serem rejeitadas por gostar de coisas que talvez para outra pessoa seja uma coisa meio estranha. As mulheres também relatam terem experiências negativas anteriormente ou terem passado por bullying. Então, por elas já terem tido algumas experiências negativas em outras amizades femininas, elas acabam se fechando mais. Eu também já tive experiências de amizade feminina ruins. E eu também já fui a experiência feminina ruim de outra mulher, eu tenho certeza disso. Porque quando eu era adolescente eu não era fácil. Eu não era uma pessoa fácil, porque eu tinha as minhas questões para lidar, eu tinha os meus problemas pessoais, todo mundo tem problemas. Então eu também passei por bullying, eu passei por algumas questões que me fazem ser mais retraída hoje. Eu sou menos do que eu era antes, mas eu ainda sou. E as outras mulheres também sentem esse impacto ainda na vida delas. Além da insegurança, além da comparação constante com as outras mulheres, de nossa, as mulheres, aquele grupo de amigas, nossa, elas são tão legais, elas são tão interessantes e elas são tão estilosas, e eu acho que eu não vou tentar amizade porque elas vão me rejeitar, ou então eu não me encaixo naquilo, enfim. É interessante, né, a gente parar pra olhar e ouvir o outro e perceber que não é uma coisa só sua, não é algo individual, é algo que todo mundo passa. Minha pesquisa também mostrou que elas sentem dificuldade em manter vínculos por causa da rotina atarefada, trabalho, estudo, cuidar da casa, às vezes têm filhos e às vezes sentem muita sobrecarga emocional por ter que cuidar de tudo o tempo todo e não ter tempo para si mesmas, ou para conversar, ou para sair. E ainda tem que cuidar dos outros, né? As mulheres são ensinadas a isso, a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, a cuidar das outras pessoas, mas elas não são ensinadas a cuidar de si próprias.
Elas são sempre ensinadas a não olhar tanto para si, porque é muita vaidade, porque é errado, porque não é recatado, e tem que cuidar, tem que fazer, tem que saber limpar, cozinhar, passar e cuidar do outro, e ter filhos, e cuidar dos filhos, e manter o casamento, enfim, esse monte de coisa. A pesquisa também me mostrou, não por resultados, mas por um pensamento meu que veio a partir dele, que a hiperindependência é um dos problemas também. Nós mulheres somos muito incentivadas a sermos independentes. Eu sei que vai parecer um pouco contraditório, né? Porque vai ter gente que vai falar assim, ué, não, geralmente nós somos criadas para sermos dependentes, né? Dependentes do nosso marido, cuidador dos nossos filhos, então a gente tem que ser dona de casa. Mas quando eu falo mulher hiperdependente, eu falo que é o que é na prática, sabe? Tipo, eu sei que tem muita essa idealização por mulheres do lar e tudo, mas de certa forma tá ligado com a hiperdependência. Porque a hiperdependência é você ser independente demais, é você não desabafar com ninguém, é você não pedir ajuda quando você precisa, é você ter que aguentar tudo sozinha, é você ter que lidar com as suas sensações, com os seus momentos difíceis sem querer compartilhar. E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Eu sou uma pessoa que eu odeio depender dos outros. Eu odeio ter que desabafar. Eu não gosto de desabafar, porque eu fui criada assim e é meu. Então, assim, eu me incluo nisso. E eu sei o quanto é prejudicial pra mim. Porque a gente adoece com as coisas que a gente guarda. A gente, a gente explode, a gente chora, a gente não consegue compreender às vezes o que a gente sente porque a gente não desabafa com ninguém. Então uma coisa vai se acumulando a outra e aí você chora e você nem sabe pelo que você está chorando, porque você está chorando por tudo. E eu não tô dizendo que você ter a sua solidão, o seu momento de solitude é uma coisa ruim, porque não é. É sim bom pra gente poder ter esse descanso mental e emocional, a gente ter um momento pra gente, sabe? Pra gente é, fazer as coisas que a gente gosta, cuidar da gente, fazer as unhas. Cadê? Fazer as unhas. É importante isso. Eu não tô falando que a gente não tem que ficar sozinha, mas tudo é equilíbrio. Se você depende muito de outras pessoas, isso é um problema, mas se você também não depende de ninguém pra nada, isso também é um problema. Quando a solidão vira um problema? A solidão vira um problema quando ela impacta no seu emocional, quando ela te causa ansiedade e depressão, quando você fica tanto tempo em casa e sem socializar, que você fica triste, você fica ansiosa, você fica muito no seu mundo. E o sair parece muito angustiante. Você ir na rua, às vezes, para fazer uma coisa básica, mas às vezes ir num lugar onde tem muita gente te causa pânico, porque você está tão acostumada a ficar dentro da sua casa, a ficar sozinha, no teu conforto, você fica numa bolha tão confortável que quando você tem que sair para socializar, você tem ansiedade, você fica insegura, você tem fobia das pessoas, você cria uma fobia, porque você está muito tempo enclausurada. E você fica muito tempo enclausurada, vendo as mesmas paredes, vendo as mesmas coisas o tempo todo, seguindo essa rotina fechada, que causa uma depressão. Quando você fica muito tempo em casa e consome. Ai, tô com rinite, gente, ignora. Quando você fica muito tempo em casa também, a sua autoestima ela também é baixa. Por quê? Você tem. Você em casa, você vai se arrumar todo dia? Se você estivesse saindo, às vezes trabalhando, às vezes, sabe, você saindo pra. Não vou nem dizer saindo pra trabalhar, porque nem todo mundo sai arrumada. A questão é se arrumar mesmo. Quando a gente sai pra encontrar com amigos, pra sair com o namorado, sair com o marido, a gente não sai arrumada. Então, é esse sair que eu tô falando. E quando a gente fica em casa, a gente não se arruma. A gente não penteia o cabelo, a gente não faz a unha, a gente não coloca uma roupa legal, a gente tá sempre com as roupas de casa, a gente tá sempre sem maquiagem, a gente tá sempre com a unha de qualquer jeito, porque a gente não vai sair. Então não tem por que a gente ter esse trabalho de ficar se arrumando. Então a nossa autoestima baixa. E a gente tá sempre em contato com a tela do telefone, olhando outras mulheres e olhando outras pessoas, e a gente fica se olhando no espelho, e aí a nossa autoestima vai abaixando porque a gente vai pensando coisas da gente que não é verdade, mas a gente. Porque a gente só não tá se arrumando,
sabe? Então, a gente ficar muito na nossa causa vários problemas, vários impactos no nosso emocional, na nossa autoestima, na nossa rotina. A solidão, ela vira um problema quando ela se torna vulnerabilidade. Quando você está muito tempo sozinha, quando você não tem uma rede de apoio, quando você não tem amigas, fica ainda mais difícil você pedir ajuda. Então, vamos supor assim, você está passando por um problema emocional, por um problema difícil, você perdeu o emprego, você está muito triste, você está muito depressiva, você não tem autoestima, você está mal, no fundo do poço, e você não tem uma amiga próxima para você conversar sobre isso, para você desabafar, para você, sabe, conversar, nem que seja sobre qualquer outra coisa para você distrair sua cabeça. Não vai conseguir sair, você não tem a quem pedir ajuda. Não tem quem te ajude, não tem, e você não tem quem ajudar quando isso acontece. Mas quando exatamente a solidão vira vulnerabilidade? Quando você tá num relacionamento abusivo, por exemplo. Você saiu de casa, tá morando com o seu namorado, e o seu namorado é um homem abusivo. Eu espero que ninguém nunca passe por violência doméstica, mas infelizmente é uma coisa que eu tenho que trazer. Então eu já peço desculpas de imediato se eu chorar. Enfim, se você tá num relacionamento abusivo, e você não tem rede de apoio, você não tem amizades, você não tem a quem pedir ajuda, como que você vai sair de uma situação dessa? Em relacionamentos abusivos, eu digo isso em todos os níveis. Quando você está dentro de uma relação abusiva, seja com um parceiro, seja com a sua própria família, você está inserida naquela situação, naquele ambiente. Se você não tem um olhar de fora que te diga isso não é legal, isso é estranho, isso que ele faz não é certo, você vai achar que aquilo é normal. E pior, você vai achar que a culpa é sua, você vai achar que a pessoa errada é você. E você que tá ficando doida, que é você que tá sendo super sensível, que é você que tá dando motivo para aquilo. Então tá vendo como é importante você ter um olhar de fora que abra os seus olhos e melhor, que te ajude a sair disso. Você passa por uma violência doméstica, se você tem uma relação muito abusiva com a sua família, e você não tem rede de apoio, não tem a quem pedir ajuda, você tem ainda mais dificuldade de sair de casa, de sair daquele relacionamento, porque você não tem mulheres e pessoas ao seu redor que te acolhem. E vamos ser sinceros, muito dificilmente um homem vai te acolher. Muito dificilmente. Somos nós por nós. Ontem, hoje, amanhã, sempre. Sempre. Então, você tá num relacionamento abusivo, além de você ser super dependente, sem ter amigas, faz você ser super dependente da pessoa que tá sendo abusiva com você. Porque você não tem outras pessoas, você não tem com quem conversar, você não tem, sabe, você não tem nada. Então você fica vulnerável àquilo, àquelas situações. E é por isso que é importante você ter amigas, você ter uma rede de apoio, você estar inserido em uma comunidade que te ouve, que te acolhe. Porque é essa comunidade de mulheres, são essas amigas que vão te ajudar e que você vai ajudar também. E é por isso que é muito importante, porque a solidão, ela é um problema quando ela está em excesso. E pior ainda, ela abre portas para situações que te deixam vulnerável. Então, conforme eu pesquisava sobre a solidão feminina, mais eu percebi que não era alguma coisa individual. Eu vou pedir para vocês que me perdoem se eu chorar nesse vídeo. Eu vim até com menos maquiagem do que eu costumo gravar, porque eu já sabia que eu poderia chorar. E vou pedir também já desculpas também pela gravação, porque é bem amador, não tô acostumada com a câmera, a iluminação é diferente, não tem cenário, mas eu tô dando o meu melhor aqui. E é um assunto muito sério, então mexe muito comigo. Então, quando eu parei pra olhar tudo isso, a solidão das mulheres, sabe, eu comecei assim, nossa, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre a solidão feminina, deixa eu ouvir outras mulheres, deixa eu olhar para outras mulheres e tentar entender por que elas se sentem assim, assado. E não teve como não esbarrar em assuntos sérios. Em alguns lugares do mundo,
A vulnerabilidade feminina vai muito além da solidão. E eu vou pedir que vocês deixem um pouco de lado questões externas ao assunto e que me ouçam. Eu tô mexida porque não é nem porque eu passei por uma coisa assim, graças a Deus nunca passei por nada. Mas eu já tive contato com pessoas que passaram por situações ruins. Então, em qualquer lugar do mundo, quando eu escuto alguma coisa sobre uma mulher passando por algo, por ela ser mulher, me dói. Eu reuni aqui para vocês alguns exemplos de mulheres pelo mundo. Mas eu trouxe alguns exemplos, eu coloquei aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Eu resumi alguns exemplos sobre a vulnerabilidade feminina e a solidão feminina em outros lugares do mundo. Mas eu falei muito mais nesse outro caderno. Essa página é sobre um grupo de mulheres. Essa outra página, e essa outra página, e essa outra. É tudo sobre mulheres em outros lugares do mundo que eu queria trazer de exemplo aqui para vocês. No Afeganistão, as mulheres enfrentam restrições à educação. Elas não podem acessar o ensino médio e nem ensinos superiores. Elas só têm acesso ao ensino básico. As mulheres no Afeganistão também enfrentam restrições ao trabalho. Elas não podem trabalhar. No Afeganistão hoje existe um apagamento da presença feminina. As mulheres no Afeganistão não podem falar em público, porque a voz delas é considerada uma coisa íntima. As mulheres no Afeganistão não podem ter acesso, elas têm dificuldade em ter acesso a, a serviços de saúde, porque se elas precisam ir ao hospital, elas precisam estar acompanhadas de um tutor masculino, seja o pai, seja o marido. E se elas não têm pai, porque o pai morreu e são viúvas ou não possuem um marido, então elas não podem ir ao hospital, porque elas não podem ser atendidas sozinhas por um médico homem, mas as mulheres no Afeganistão não podem trabalhar. Saiu recentemente uma pesquisa de que as mulheres do Afeganistão também não terão acesso fácil ou nenhum à saúde na maternidade, o que estima que 50% das mulheres do Afeganistão, 50% das mulheres no Afeganistão vão ter complicações ou irão morrer por conta da gestação, porque não terão acompanhamento médico. A ONU declarou que as mulheres no Afeganistão estão passando um apartheid de gênero. Vou abrir um grande parênteses aqui para as mulheres do Afeganistão, que essas mulheres no Afeganistão, elas não podem falar em público, né, como eu mencionei, e elas também não podem conversar em grupos femininos. Elas não podem conversar com outras mulheres sem a presença de um homem, tá? Então elas não podem ter esse vínculo de amizade feminino, elas não podem se comunicar umas com as outras em grupos exclusivamente femininos. Isso me lembra muito de oh meu Deus, The Handmaid's Tale, que é uma série acho que são livros também muito bons, gente. Assistam The Handmaid's Tale. No Irã, estão acontecendo alguns protestos femininos, protestos públicos, onde as mulheres aparecem sem o uso obrigatório do véu islâmico, o hijab. Hijab, desculpe, não sei como se pronuncia. Esses protestos femininos no Irã têm aumentado desde a morte de Mahsa Amini. Mahsa Amini foi uma mulher que também protestou e ela foi presa, detida pela polícia do Irã, e ela morreu sob a custódia da polícia por violência. E isso fez com que as mulheres protestassem ainda mais. Então a resistência das mulheres tem crescido no Irã. E também tem crescido no Afeganistão. Na Índia, também existe uma desigualdade de gênero muito grande. Existem muitos casamentos arranjados e casamentos estes que envolvem crianças. A Índia ainda continua com os casamentos infantis.
E não é toda a Índia que tem essa prática, é alguns lugares da Índia que ainda mantém essa tradição de casamento infantil. As mulheres na Índia também são muito assediadas, né? Viralizou recentemente um vídeo de uma comemoração que tem na Índia, eu esqueci o nome, que eles tomam um banho no rio Ganges, que para eles é o rio sagrado. E um monte de homem e mulher nadando no rio Ganges, no meio daquela comemoração, daquele evento, muitas mulheres foram assediadas dentro do rio Ganges. Muitos homens se aproveitaram da multidão de pessoas dentro do rio Ganges para assediar essas mulheres dentro d'água. Eu não sei se vocês também ficaram sabendo, mas na República Democrática do Congo, as mulheres têm sido vítimas de violência sexual. Parece que está havendo algumas disputas de território, conflitos entre grupos, e as mulheres elas sofrem violência sexual, independente da idade, porque eles usam o estupro como arma de guerra. As mulheres congolesas, elas representam um número significativo de refugiadas aqui no Brasil. Temos muitas mulheres do Congo no nosso país. Na Somália, as mulheres ainda enfrentam a mutilação genital feminina. E elas também têm baixa escolaridade. E existe ativismos para que essa prática termine. E eu anotei aqui o nome de uma ativista, a Ifra Ahmed. Ifra Ahmed é uma ativista social somali-irlandesa, fundadora da ONG United Youth of Ireland, que apoia jovens imigrantes na Irlanda, também fundadora da Fundação IFRA, que tem como objetivo acabar com essa prática que eu falei para vocês. E ela ganhou o International Person of the Year Award em 2018. Quando eu comecei a olhar para a solidão feminina, eu não queria esbarrar nesses assuntos, mas eu vi como uma coisa está ligada à outra. E eu fui pesquisando sobre as outras e foram me surgindo essas outras mulheres ao redor do mundo. Além de eu esbarrar com essas outras mulheres que estão com essas situações, estão passando por situações difíceis, eu me vi pensando também em Gaza, que está sendo alvo, né, de bombardeio aí por parte de Israel, está num conflito contra Israel. E aí eu pensei, eu ia terminar essa pesquisa com a Somália, mas eu parei e pensei, se está havendo uma guerra em um lugar do mundo, as mulheres estão sofrendo de alguma forma, por questões de gênero. Não estou dizendo que os homens, crianças e idosos não estejam sofrendo, porque eles também estão. Mas as mulheres estão sofrendo coisas X e Y por serem mulheres, por questões de gênero. As mulheres representam o maior número de pessoas mortas na guerra de Gaza. E muitas meninas estão sem mães porque as mães morreram. As mulheres grávidas estão tendo que dar à luz em situações muito precárias, inclusive de desnutrição. E precisam se arriscar a percursos muito perigosos e às vezes distantes para buscarem ajuda humanitária, conseguirem água, conseguirem comida e conseguirem remédios, atendimento de saúde. Você pode ter certeza absoluta, onde tem guerra, onde está tendo um conflito, aonde a política interna ou externa está sendo ameaçada, as mulheres estão sofrendo por serem mulheres. Mas o que esses casos têm em comum? Tanto esses casos externos que eu trouxe para vocês, quanto a minha pesquisa da solidão feminina. Então a gente nota, nesses casos, no geral, em comum, o controle sobre as mulheres, o silenciamento dessas mulheres, o isolamento, a limitação das suas autonomias, o enfraquecimento das suas redes de apoio, a dificuldade de participar socialmente das coisas e a violência que sofrem de gênero. E é por isso que a união feminina importa muito. Os direitos femininos, eles não surgiram do nada, eles não surgiram porque os homens decidiram ser bonzinhos com a gente e pensaram, parece que essas mulheres são cidadãs também, vamos dar a elas os direitos básicos de um cidadão? Não. Os nossos direitos femininos, os nossos direitos básicos, não é nem feminino, é direito inerente a todo ser humano, a toda criatura pensante. Eles surgiram por movimentos sufragistas e feministas. Nosso direito ao voto não foi conquistado, não tem nem 100 anos. Tem 94 anos que a gente conquistou o direito ao voto. 94 anos. Não tem um século.
que nós fomos consideradas capazes de votar pelo futuro da nossa nação. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. A lei que ajuda a punir e coibir a violência contra a mulher só tem 20 anos. Eu sou mais velha do que a Lei Maria da Penha. Então a gente nota que a nossa solidão feminina é uma coisa passada, é uma coisa estrutural, é uma coisa que vai de geração para geração, que mulheres maduras, até mulheres mais novas, enfrentam. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Porque não é uma coisa que acontece se você é de religião X, se você tem ideologia Y, se você é alérgica a camarão, se você fala, sei lá, grego. Não te escolhe. É algo estrutural. E ter pesquisado sobre todas essas coisas, ter escutado outras mulheres, ter observado e relembrado um monte de coisas sobre o tema me fez tomar a decisão de criar um projeto. Desculpa, gente, que eu pesei um pouco o clima porque eu realmente tentei não chorar. Peço desculpas, tá? Eu vou tentar amenizar aí na edição. Mas eu queria explicar todo o background, mesmo que superficialmente, porque não trouxe tudo, porque é muito mais, mas eu não quero prolongar o vídeo ou deixar o clima muito lá embaixo, que me motivaram a fazer pesquisas, que me motivaram a fazer o meu projeto. Esse meu projeto que eu tô montando, que eu montei, o objetivo dele é ajudar as mulheres a saírem um pouco dessa solidão, de deixarem se retrair, de se unirem um pouco mais, de perderem esse medo, de começarem a criar autoestima, confiança, de serem ouvidas e de ouvir, de pertencerem à comunidade. Então esses problemas de vulnerabilidade, esses problemas de autoestima, esses problemas precisam ser enfrentados, eles só vão ser enfrentados quando nós mulheres pararmos de sermos hiperdependentes ou de nos isolarmos por insegurança ou por N fatores. Então é isso que um projeto busca combater. E eu sei que não é fácil, mas aqui estou eu. Se fosse fácil, talvez eu não fizesse. Eu gosto de criar problema pra mim. Enfim, brincadeiras à parte, né? Enfim, eu só queria apresentar superficialmente o meu projeto. Vai haver um outro vídeo aqui no canal explicando, apresentando o meu projeto para vocês. Eu espero que vocês gostem dele, tá? Foi feito com muito carinho, com muito amor. Esse vídeo está sendo feito com muito carinho, com muito amor e é informativo, né? E é reflexivo. Eu trouxe esse vídeo para informar e deixar vocês mais reflexivas. Em momento nenhum aqui deixar ninguém triste, ninguém para baixo ou sem esperança, porque eu trouxe esses dados, mas entendam que nesses lugares, mesmo que estejam acontecendo essas coisas, em todo o mundo, existem mulheres que estão lutando pelos direitos dessas mulheres, e tem mulheres que estão dando voz a essas outras mulheres. É uma situação muito triste, é muito pesado, mas nós ainda temos mulheres que estão lutando ativamente contra esses problemas. Novamente, eu te pergunto, quantas mulheres você conhece que estão cercadas de pessoas e que ainda assim estão sozinhas? Quero que você olhe para a sua instituição religiosa, para os núcleos familiares que você frequenta, que você conhece, que você olhe para o seu núcleo familiar, que você olhe para você, que você olhe para sua amiga, que você olhe para sua tia, para sua avó e reflita sobre isso. Quantas delas estão cercadas de parentes, estão cercadas de pessoas e que ainda assim se sentem sozinhas ou estão emocionalmente sozinhas? Por fim, a solidão feminina não é individual. Ela é um fenômeno social. Ela não tá aí por acaso, ela não é uma coisa que você tá passando e a sua vizinha do lado não tá. Você ter amigas, você sair, você conversar, você se cuidar é muito importante. Mais do que você pensa. Uma mulher estudar, uma mulher trabalhar, uma mulher sair, uma mulher ter amigas, uma mulher se cuidar, uma mulher ser vaidosa, não é futilidade. É liberdade, é ter coragem. Mas eu quero saber a sua opinião. Esse tema impacta a sua vida? O que você pensa sobre tudo isso que eu disse? E eu quero ouvir você, então deixa aí nos comentários
o que você achou do vídeo, a sua perspectiva sobre o assunto, a sua experiência com o assunto. E eu quero também perguntar para você como podemos fortalecer a nossa rede de apoio. Então, eu convido vocês a ficarem ligados no meu próximo vídeo para poder apresentar o meu projeto para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, compartilhando essas minhas horas, esses meus vídeos bobos e amadores sobre as coisas, sobre o que eu penso, sobre as coisas que eu faço. Um beijo e até o próximo vídeo.